O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de seres cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, vocês que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade, também pela TV Horizonte, Rádio América e TV Pai Eterno. Hoje completam-se 7 dias que fui ordenado aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte para o serviço do povo de Deus. E tenho vivido nesses dias a alegria de estar ali, em torno àquele altar. É engraçado que Deus, Ele nos dá sentido, Ele nos realiza nas coisas mais simples. E aqui nós talvez podemos entender aquilo que o salmista cantou sobre o respeito ao Senhor, sobre fazer a vontade de Deus. A alegria da nossa vida, esse sentimento que tanto buscamos de sentido na vida, de saber pelo que nós existimos, encontrar esse sentido não está em coisas grandiosas, não está em querer se mostrar maior do que se é, como nós ouvimos do Evangelho, mas o sentido da nossa vida é encontrado todas as vezes que respeitamos a palavra do Senhor, colocando-a em prática. E eu tenho, com a graça de Deus, podido provar isto, porque na minha dificuldade em fazer a vontade de Deus, em alguns momentos não querendo, contando com a sua misericórdia, eu pude fazer aquilo que Deus me pedia e hoje sentir a alegria de simplesmente estar ali onde o Senhor queria que eu estivesse. O Evangelho é totalmente contrário a isso que eu acabei de dizer. Jesus anuncia a partir do evangelista Mateus alguns judeus líderes que não queriam fazer a vontade de Deus, que não queriam respeitar aquilo que o Senhor de fato lhes pedia, mas queriam fazer simplesmente a sua vontade própria. Queriam observar aquilo que daria a eles uma posição de prestígio. Eles se colocavam nas praças com o rolo da lei na mão para poder mostrar, olha para nós, veja como que nós lemos a lei, veja como nós temos intimidade com o Senhor. É como se eu pegasse a minha Bíblia, colocasse-a debaixo do braço e ficasse parado no centro da cidade, querendo que os outros me vejam dessa forma. Eles também tinham vestes longas e aqui, à frente na veste, logo aqui na manga, eles colocavam também trechos das Escrituras para mostrar que eles eram homens distintos, eram homens que estavam íntimos do Senhor.
Eles queriam sempre os melhores lugares e gostavam de ser tratados com nomes que davam a eles este grande prestígio. Jesus fala sobre eles de uma forma muito pesada. Eles falam: esses homens judeus conhecem tudo sobre a lei, vocês podem ouvi-los, mas eles não praticam aquilo que dizem. Eles se mostram pessoas muito religiosas, muito conhecedoras da lei, de fato as conhecem, mas eles não vivem nada daquilo que eles anunciam. É uma crítica muito pesada. Aqueles homens, ao invés de fazer a vontade do Senhor na vida deles, queriam somente viver na sua vaidade, viver completando o desejo do seu ego, viver tudo menos a espiritualidade e a religiosidade que Deus tem para mim e tem para cada um de vocês aqui presentes. Nós somos chamados a viver aquilo que nós estamos aqui escutando e, mais do que isso, aquilo que nós proferimos como a nossa fé, nós somos chamados por Deus a vivê-la. A viver, não só falar, mas a viver. Talvez um dos grandes problemas hoje em dia, não só na igreja, seja justamente esse. Porque as pessoas percebem quando nós não temos sequer a vontade de tentar viver aquilo que nós anunciamos. E todos vocês aqui, de alguma forma, são líderes em algo. Eu aqui nesta assembleia estou agindo como um líder. Você que é pai, que é mãe na sua casa, é líder. Você, quando vai dar um conselho a um amigo ou quando simplesmente convive com ele, você também está sendo líder aqui naquele momento. E se você fala o tempo todo sobre um princípio, sobre uma virtude, sobre um jeito de ser, mas na hora de agir você age completamente ao contrário, é a ação que vai ficar gravada na memória. As crianças talvez sejam o maior exemplo disso. Eu vejo às vezes algum pai dizendo: nossa, eu queria que o meu filho, a minha filha fosse de Deus, fosse uma pessoa que já desde pequena buscasse a Deus. Mas os pais não buscam a Deus, como é que aquela criança vai fazer isso? Nós aprendemos a partir das ações. Nós aprendemos a partir daquilo que nós vamos observando. E isso nem é religião, isso é algo científico, natural. Eu, por exemplo, em relação ao meu pai e algumas coisas com a minha mãe, várias coisas eu faço igual eles. Um tempo atrás a minha prima disse assim: nossa, Henrique, você... Padre Henrique, né? Ainda tem que acostumar ainda com esse novo nome atrás do meu. Nossa, Padre Henrique, você dirige igual ao seu pai, o jeito de passar a marcha, o jeito de acionar isso e aquilo. Porque eu cresci vendo o meu pai dirigindo, então é natural que eu repita atos parecidos com o dele. Nós aprendemos a partir daquilo que nós observamos. E Jesus chama a atenção dos seus discípulos, porque eles estavam vendo aqueles judeus, como é que eles agiam. E Jesus está mostrando para eles: olha, não é esse o jeito que eu quero que vocês ajam. Não é com o rolo da lei na mão, não é com essas franjas nas roupas, não é esse jeito. O jeito que eu quero que vocês, meus discípulos, vivam, é deste jeito aqui que está no versículo 11. O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Uma religiosidade que não está pautada nem no discurso, nem na beleza das vestes, embora sejam importantes, mas uma vida com Cristo que está baseada em pessoas que amam, em pessoas que acreditam de fato que estamos diante do Senhor presente na Eucaristia e na Palavra, e porque nós cremos na Sua presença, cremos que também Ele pode mudar a nós, que Ele pode mudar as nossas atitudes. A religião que vivemos, a religião onde buscamos Jesus, o próprio Cristo e Senhor nosso, não é uma religião de um teatro, onde poderíamos decorar todas as palavras da Bíblia, onde poderíamos saber o que significa tal e tal coisa dentro da liturgia, onde poderíamos saber tudo, mas é um conhecimento que só enche e não permite mudar a vida, não permite a conversão, não permite amar e servir aos outros. Cristo nos chama
a não a imitar esses judeus. Ele nos chama a imitar aquilo que Ele fez por nós. E em todo momento, Jesus deu-nos o testemunho de que nós devemos amar e servir. Ali na Santa Ceia, que é o cume de todo o ensinamento de Jesus, Ele mostra para nós que nós devemos servir uns aos outros, amar uns aos outros, corrigirmos uns aos outros, de modo que a nossa vida seja um exemplo daquele que nós seguimos, seja uma imagem do próprio Senhor. Não nos enganemos. A nossa vida, enquanto católicos, é uma vida difícil. Não é uma vida que nos permite ficar acomodados. Jesus, a todo tempo, se com Ele tivermos intimidade, Ele nos põe para frente, nos chama ao perdão, nos chama a rever a nossa vida, nos chama a sair dessa postura acomodada para ir atrás de alguém, acolher alguém, amar alguém. Jesus faz isso com a gente o tempo todo, e foi isso que Ele fez na sua vida. Esse é o caminho que o Senhor tem para nós. Essa é a proposta do Evangelho. Fazer a vontade do Senhor naquilo que Ele pede a cada um de nós. Na sua vocação, enquanto pai, enquanto mãe, religioso, religiosa, padre, independentemente da nossa vocação, somos chamados a ouvir aquilo que o Senhor nos indica por caminho e seguir ao nosso Mestre. Ele é, como diz o Evangelho, o nosso único Mestre. Ele é, como diz o Evangelho, o nosso único Pai. Ele é, como nos diz o Evangelho, o nosso único guia. Jesus é o exemplo da nossa vida. Se procurarmos fazer o que Ele nos ensina, certamente a nossa vida não só terá frutos para nós mesmos, mas nos dará uma grande oportunidade de ser luz para outras pessoas. E quantos não estão precisando da gente? Quantos não precisam do Evangelho que você vive? Como diz São Francisco de Assis, cuidado, porque às vezes a sua vida é a única palavra do Evangelho que será lida por alguém. Há pessoas que nunca se colocarão diante da Sagrada Escritura. Tem gente que nunca foi à missa e talvez passará a vida toda sem ir. Mas pode ser que essa pessoa um dia, em qualquer lugar que seja, encontre com você, encontre comigo, e ali num minuto de conversa, num minuto de testemunho dado, aquela pessoa abra espaço no seu coração para fazer nascer a fé no Cristo que salva. Nós todos somos chamados à vida de santidade porque todos nós somos batizados. Deixe que o Senhor use da sua vida para fazer com que Ele chegue ao coração de tantas outras pessoas que são necessitadas do seu amor. No momento de silêncio, ofertemos a Deus a nossa vida e de coração aberto peçamos a graça de sinceramente viver aquilo que cremos e dar testemunho da nossa fé. Coloquemo-nos de pé e ofertemos ao Senhor as nossas preces.